né? Alexandre, o que a imagem, o que a roupa diz sobre a criança? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Olha, a roupa ela pode dizer muita coisa, né? Porque a roupa tem o aspecto cultural, em cada região, país, estado e cidade. Cada região mesmo tem a sua própria forma de vestir as crianças, se vestir. Em geral, a roupa ela diz muito sobre como a criança ou o jovem se sente mais à vontade naquele espaço em que ele está, né? Então, aqui um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, né, Roberta, a gente estava conversando sobre, às vezes, a criança querer ir para a escola ou para a creche usando... Pijama. Pijama. Você teve essa fase, Paty? Não. Eu tive. Maitê, minha filha, eu deixava ela na escola descabelada e com pijama. Era o jeito que ela aceitava sair de casa. Então, o pijama é uma forma de levar a casa junto. É uma certa segurança da criança, por exemplo, né? Então tem esse certo conforto e que às vezes ela usa do pijama, ela vai de pijama, mas uma parte de casa é como levar às vezes algo de pelúcia, isso, algo que é da casa, né? E aí quando a criança vai, ela tem essa certa segurança. Geralmente quem fica mal são os pais, né? Ainda mais quando os filhos olham para trás, nem olham para trás quando vai para a escola ou para a creche. Mas também isso vai dizendo um pouco sobre como os pais também gostam de vestir os filhos, né? Pode criar confronto, conflito, um pai querer que o filho vista algo parecido com ele, ou a mãe querer que a filha vista algo parecido com ela. E isso aparece muito, por exemplo, no consultório. Vou dar um exemplo simples aqui em relação a isso, que seria até o oposto do que acontece nesse caso. A mãe contando da sua filha adolescente de 15 anos, ela veio e falou assim para mim: Alexandre, olha só, você acredita que ela veio me consultar e perguntar: mãe, eu uso rosa ou preto? Aí a mãe falou assim: rosa. Aí daqui a pouco ela tá vestida de preto. Por que né? É assim? Então, ela pede a opinião para ter uma certa posição, para saber um pouco também assim, qual que é o gosto dela, para eu ser um pouco diferente também. É da fase, Alexandre? É um pouco disso, dessa construção da identidade, no sentido, a mensagem, eu não sei se o caso da Grazi é esse também, talvez não seja um acaso aquilo ali, a roupa diferente e tudo mais, mas às vezes a mensagem é: eu não sou você. A mensagem então, é essa. Isso tem o positivo, né? Positivo. Então, os pais não precisam ficar preocupados. Ai, meu filho está andando todo... Vou usar o termo, pelo amor de Deus, não estou me referindo necessariamente ao caso da Grazi. Sim. Né? Mas já vi pais usando essa palavra. Meu filho está andando todo mulambento. Então, não se preocupe. Foi o comentário que fizeram para a filha da Grazi, né, na postagem. De fato, é uma bobagem isso, né? Essa questão de estética, porque você perde um pouco da sua autenticidade, né? Da sua singularidade, você começa a ficar padrão. Daqui a pouco todo mundo está com a mesma roupa, né? Então, é um pouco isso, sim, marcar que uma geração não precisa repetir a outra, né? Que você não precisa necessariamente ser igual e estar junto. Pelo contrário, as pessoas se amam mais na diferença, né? A gente sempre pensa assim: olha, eu preciso encontrar a minha metade da laranja. Na verdade, não é bem assim. A gente se apaixona pela loucura do outro, o outro se apaixona pela sua loucura, um bom encontro acaba dando certo. Então, a palavra de ordem é respeito, né? E em alguns casos, de fato, a gente vê que a criança, como é o caso nosso aqui, que é a criança, ela quer seguir o espelho dos pais, ou um espelho daquilo que ela está vivendo ali, porque tem o salão, tem a unha, né, manicure, etc, pedicure, que faz ali toda uma questão estética e que influencia a criança, e ela aceita ser daquela forma também, mas mesmo assim, ainda assim, corre o risco de perder um pouco a infância, querendo ser talvez uma identidade em relação aos adultos. É muito perigoso, é preciso que não seja uma cópia dos adultos, que a criança não seja um mini adultos, mas que a criança seja criança, brinque, não se preocupe tanto com essa vaidade, tanto que a própria palavra vaidade, ela pode ser num bom sentido, mas a própria palavra vaidade significa vazio. E aí as redes sociais, Alexandre, é muita crueldade, né? Fazer um julgamento
tão superficial, que a gente estava conversando aqui, a gente lá sabe se essa menina, por exemplo, estava na casa da avó e a mãe falou, filha, vamos dar uma voltinha no shopping? E ali está valendo muito mais o momento mãe e filha do que uma aparência, né? Muita gente acaba colocando o dedo onde não deve, né? Assim, às vezes toca até numa ferida sem saber. Né? Porque às vezes você não sabe o quanto que às vezes aquela roupa ali, aquela forma de se vestir tem uma função psíquica para a pessoa, é uma estrutura, um pilar, né? E não sabe também a dificuldade que cada um passa, onde que dói, onde que aperta, para às vezes conseguir ter uma boa relação. Às vezes a pessoa se vira em mil pedaços, às vezes literalmente, para conseguir tentar se equilibrar e organizar as várias funções que a mulher tem, né? Que não são poucas. E ainda tem, além disso, esse discurso que é machista, que é colocar uma mulher contra a outra, quer fazer uma comparação, quer fazer... Porque você só não é perfeita na comparação, né? Agora, se você parar com esses mecanismos, com essas formas de comparar, de julgar, você começa a se valorizar melhor, a sua autoestima aumenta. Então, realmente, a internet tem muito juiz, né? E o problema é quando você se torna também esse seu próprio juiz, né? Se condenando, né? Nesse sentido, né? A gente vê que é importante que você deixe de ser seu juiz para se tornar o seu advogado, vamos colocar assim. Se defender e se valorizar, ter uma autoestima melhor. Então, de fato, a internet acaba criando condenações e nós vamos vendo, né, vários transtornos mentais que podem surgir, ansiedade, depressão, vários transtornos do narcisismo, vigorexia, que ele sempre está muito forte, anorexia, que ele está sempre o mais magra possível, por causa desses julgamentos de corpo. Alexandre, em quais situações e como fazer isso, né, que a gente deve intervir nesse estilo dos nossos filhos? Olha, o não é traumático. Às vezes é mais traumático o excesso de sim. Perfeito? Então, você, de fato, orientar, porque os filhos têm a sua própria autoestima, o que se sente mais à vontade, né? Eu tenho uma filhada que ela adora agasalho. Agasalho no calor, agasalho no frio, igual quem tem amor por café. Café no frio, café no calor. Então, tem coisas que a pessoa gosta e que não prejudicam. Mas tem coisas que, de fato, você confunde o mundo dos adultos com o mundo das crianças. Eu oriento os pais para fazer exatamente essa conversa. Olha, existem coisas que é do mundo dos adultos e que a criança não faz. Aí você lista para a criança, como a unha de gel, etc., o salto alto, o excesso da maquiagem, coisas que podem fazer mal, às vezes uma tintura no cabelo, enfim. É igual criança querer dirigir, Alexandre? É isso, porque ela vê o adulto, ela se empolga, ela se inspira. Por um lado é muito bonito, é uma demonstração de amor, né? Mãe, eu te amo do jeito que você é, olha como eu quero ser como você. Mas vai falar assim, que bom que você me ama da forma como eu sou, mas você não sou eu, porque você é criança ainda. Então, eu sempre gosto de explicar. E orienta os pais dessa forma, orienta explicando para o seu filho. Senta com ele na altura dele, na altura dela e fala, olha, o mundo da criança é assim. Vamos lá? Aí você pode lembrar algumas outras crianças, não comparar, mas lembrar as crianças que brincam assim, as crianças que brincam assado. O que você gostaria de fazer? Como que você conseguiria se sentir melhor, mas sem a unha de gel? Vamos tentar outra opção mais para você? Porque isso ali eu vejo sempre como momentâneo, instantâneo, que se o pai permite, pode acumular, crescer e piorar. Então, o não vai traumatizar. Agora, o sim, geralmente, nesses casos, o sim pode sim causar um problema. Porque a criança ela vai começando a pedir mais coisas, mais coisas. Quando você vê, ela está querendo já colocar procedimentos estéticos cirúrgicos, né? E não é nada saudável para a criança fazer isso. Então, de fato, fazer essa conversa. Qual é a diferença do mundo dos adultos para o mundo das crianças? O que tem no mundo das crianças? E tem coisas que a criança não vai se envolver no mundo dos adultos. Que é questões financeiras, problemas do mundo dos adultos, às vezes uma separação, uma briga do casal, uma briga em família. Criança não se envolve. E no mundo das crianças tem coisa que ela tem que se envolver. Que é as atividades que ela tem que cumprir, as questões de escola, as brincadeiras que ela tem que brincar, para não confundir as coisas e não se perder. Por que eu falo isso? Ressalva em dobro hoje em dia, porque a gente acabou de passar, né, e está passando ainda, mas passou pela pandemia,
que fez com que essas crianças que brincavam, se encontravam, se desenvolviam no encontro com a outra, na relação com a força, com a areia, com a terra, tiveram um grande prejuízo. Grande prejuízo. Todas essas crianças tiveram esse grande prejuízo hoje, que nós estamos ainda vendo algumas consequências. Então é importante que seja preservada essa infância.